bem, e aí, senhor Rafaelius, o Maioral? Gostei. Essa alcunha fazia tempo que eu não ouvia, cara. Eu não lembro se eu já usei essa daqui, não. Acho que não, né? Acho que não, né? Não tá tranquilo. Tudo bem, cara? Voltando às formas. Tranquilo, tudo bem. Antes de mais nada, a primeira coisa que eu preciso fazer é lembrar as almas aí que estiverem se sentindo caridosas que nós temos uma campanha de doação, né? Sim, é verdade. Quem quiser doar, o valor, acho que o mínimo é R$5. E o site é apoia.c/podcast2PMM, tudo junto. Eu acho que é até importante a gente deixar claro, assim, a gente não tem muitas pretensões com isso, mas assim, quem quiser... Eu quero ficar milionário, não sei. Não, mas falando sério, assim, quem quiser ajudar a gostar do nosso conteúdo, Isso. quiser ajudar, que eu acho que isso vai ajudar a gente produzir mais conteúdo, coisas melhores. Assim, não que a gente vá deixar de produzir, a gente produziria de qualquer jeito, mas é uma coisa que com certeza ajuda, assim. É o que eu falei, a ideia é que a gente consiga fazer mais clipezinhos, né? Isso, de destaques e tal, coisa que a gente não tem tempo de fazer. Exatamente. Né? E é isso aí. Mas assim, quem quiser mesmo, a gente vai agradecer. Quem não quiser, quem quiser só consumir mesmo, não tem problema nenhum. A gente vai ficar meio bravo, mas... Não, brincadeira. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, cara. Aliás, eu estou extremamente com um interesse grande desse episódio, porque por quê? eu tenho uma certa novidade que vai acontecer esse ano, pois né? Pois é, então vai anunciar lá, anuncia a sua novidade. Então, já contamos já para todas as pessoas envolvidas, mas... Os nossos ouvintes vão saber pela primeira vez que eu serei pai esse ano. Olha, muito bom, parabéns. Então, boa sorte. Agora todas as discussões que a gente tem começa a falar assim, ixi, acho que a coisa vai se concretizar, né? Não vai ser. A gente já falou tanto sobre isso aqui, né, cara? Pra você tava tudo no campo das ideias, isso, né? Agora que a porca torce o rabo, né? Todas essas discussões estão começando a me parecer que... agora eu realmente vou ter que enfrentar isso. Fazer mais sentido também, né? Exato. Então eu tô interessadíssimo no episódio de hoje, cara. Bom, exatamente. Eu acho que o episódio de hoje vai ser bem legal mesmo. Antes da gente começar, eu queria compartilhar uma ideia que eu tenho. Bom, assim, é uma opinião pessoal, né? Eu sempre, você sabe, eu já falei aqui um milhão de vezes, eu sempre fui fascinado pela psicopatia. Sempre me fascinou, né? Sim. Não que eu seja um psicopata, eu acredito que eu tô chegando lá, mas não né, ainda não. Há controvérsias, mas tudo bem. ainda tô meio, eu te conheço há uns 15 anos, mas ainda tô com o pé atrás ainda. Enfim, sempre me fascinou muito, e uma coisa que eu acho interessante, assim, na minha cabeça, forma-se dessa forma, é que pra mim parece que existe uma linha tênue entre uma pessoa que chega numa situação, numa conjuntura de psicopatia, ou o que eles até chamam, depois se eu tiver errado eu vou ser corrigido aqui, mas tem até um termo que é borderline, é limítrofe, né? Então ele já indica muito, o próprio termo já indica. Então eu acho que existe uma linha tênue entre esse lado e um outro lado que é a genialidade, a criatividade exacerbada, assim. Na minha cabeça essas duas coisas, elas são limítrofes, elas estão nos limites da mente humana. Elas são a última fronteira da mente humana, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E eu acho pessoalmente que existe uma relação entre isso e a sua criação, né? Claro que existem milhões de outros fatores genéticos, né? Vários outros fatores. Predisposições, claro. Mas eu pessoalmente acho que existe uma relação bem íntima entre como você é criado e a influência que você sofre na sua infância para aonde isso vai te levar, né? Tanto que tem não faz muito tempo, aliás veio muito a calhar, porque não faz muito tempo que eu li sobre um estudo acho que é a Universidade de Minnesota, depois a gente procura quando a gente chegar nesse ponto, mas sabe aqueles, acho que todo mundo já viu, você já deve ter visto, ou um videozinho, ou alguma na televisão, um estudo que eles fazem com crianças, que é tipo, pega duas crianças e fala, vou te dar
Eu vou te dar um chocolate agora. A recompensa, né? Para trabalhar a questão da recompensa. Acho que é isso. Eles falam assim, eu vou te dar um chocolate agora. Você pode escolher, eu vou te dar um chocolate agora. Ou se você esperar 30 minutos, eu te dou 2 chocolates. Sim, sim. E aí, você já deve ter visto alguma coisa desse tipo, né? São famosos esses experimentos, né? E eu, cara, toda vez que eu via isso, eu ficava com muita raiva, porque o moleque que pegava o chocolate logo de cara, né? Uhum. Porque isso, o que eu sempre via, o que sempre passou pra mim esses experimentos, os vídeos passavam, é que assim, nossa, olha, a criança, ela foi inteligente, ela esperou a recompensa e tal. Na minha cabeça eu ficava, porra, mas esse moleque que pegou logo de cara, e se ele tiver outro motivo pra pegar logo de cara, né? E aí calhou com esse episódio de eu ter lido esse estudo que focou mais nos pontos fortes de crianças que como é que eu digo? Que tiveram uma infância conturbada, que tiveram problemas na infância. Porque até agora sempre foi focado muito quais são os efeitos negativos disso, né? Sim. E esse estudo eu achei interessante porque eles focaram no que são as coisas... Será que desenvolveu alguma habilidade, né, esse tipo de infância? E uma das coisas que eles falam, que eles levantam lá, é justamente esses experimentos, assim. E ele fala uma coisa que, pô, faz todo sentido para mim, que é se a criança, vamos supor que a criança ela vive num ambiente onde os pais só brigam, Exatamente. os pais não dão as coisas, é um ambiente muito instável, Conturbado. né? Conturbado e é principalmente assim, ele não sabe o que esperar nunca, ele nunca sabe o que vai vir. Às vezes vem uma recompensa, às vezes não vem nada, às vezes vem um tapa, né? Então, essa criança escolhendo o chocolate agora, em vez de 2 daqui 30 minutos, ela não está sendo ansiosa ou agindo de forma impulsiva, ela está sendo estratégica. Porque ela fala, se eu não pegar agora, daqui 30 minutos pode ser que não tenha chocolate. Né? Por causa do ambiente onde ela vive. A estabilidade mesmo, né? Emocional que o estímulo ambiental proporcionou. Isso, certo? Exatamente. E eu achei interessante por causa disso, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Né? E pra gente começar, eu quero apresentar a nossa convidada aqui. Ela é pedagoga e psicopedagoga e tem especialização em tendências emergentes na educação. É a Vanessa Zito. Boa noite. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. É verdade. Muito bom. Estou ansiosa pelo bate-papo. É isso aí. Acho que a gente pode começar mais ou menos com isso, assim. Essa ideia que eu trouxe, faz sentido isso? Existem habilidades que se desenvolvem de um ambiente familiar adverso? Você acha que tem algum... A meu ver, tem mais prejuízos do que habilidades. Tá? Mas com certeza essa criança, ela vai se tornar... tem mais possibilidades dela se tornar uma pessoa um pouco mais resiliente, né, em virtude de todo esse estresse que ela viveu na infância. Por outro lado, terão outros prejuízos também, certo? Essa questão da própria hiperatividade, da impulsividade, a questão também do desajuste social, emocional, porque nós temos o que diferencia, né, a espécie humana em questão de cognição são chamadas as funções executivas. E essas funções executivas são justamente funções que acabam controlando, regulando o nosso comportamento, nosso pensamento, as nossas emoções. Então, esse estudo que você trouxe tem toda a relação com as funções executivas. Né? Mas, no caso, a gente tem que analisar a faixa etária dessa criança, porque isso tem um curso de desenvolvimento. Então, a gente não pode esperar de uma criança de 2 anos que ela tenha esse controle, né, de inibir um comportamento e esperar para ganhar 2 chocolates. Isso tem um curso de desenvolvimento. Porém, se essa criança não recebeu um estímulo, não teve uma infância, né, estruturada, as habilidades emocionais, ela não teve ali uma oportunidade de desenvolver essas habilidades emocionais, com certeza essas funções executivas elas
estarão comprometidas. E quando a gente fala em funções executivas, nós estamos falando tanto em questão de aprendizagem, como de regulação emocional. Então, ela vai acabar se comprometendo socialmente e academicamente. Entendi. E fala. Não, pode falar. Sabe o que é que mais me pega? Assim, eu tenho medo, principalmente por ter filhos. Eu sempre achei isso, assim, a adversidade faz com que a gente siga em frente. Então, no mundo, na minha visão, no mundo onde não existe problemas, eu acho que é mais problemático do que o ser humano precisa de problemas para resolver, para ele se desenvolver. Aprender a resolver. Isso, Mas para ele se desenvolver, até por uma questão dele ter um sentido, né? Um propósito, né? Eu tenho medo de, assim, a gente já recebeu aqui outras pedagogas, psicopedagogas, a gente já conversou bastante sobre isso, e eu acho super interessante, mas eu fico assim, na minha cabeça eu fico assim, puxa, mas se a criança é num ambiente totalmente estruturado, e onde ela, porque a vida real não é estruturada, né? Sim. Então, como é que a gente balanceia os problemas da vida real? Por exemplo, teve uma psicóloga uma vez que falou pra gente, existe uma tendência agora, uma linha que é não dar castigo para os filhos, nenhum castigo, zero, né? São outras abordagens e tal. E o Rafael levantou uma pergunta que eu quero trazer de novo aqui, que é, mas na vida real, se você faz alguma coisa errada, você vai pra cadeia, né? Então, como é que essa é a relação que eu tô tentando fazer, entendeu? Se a criança vem de um lugar onde ela não tem essas adversidades, esses problemas, como é que ela vai ser quando ela ficar adulta? Certo. Então, quando eu me refiro a uma infância estruturada, né, uma relações familiares harmoniosas, eu não penso realmente em um mar de rosas. Certo. Eu penso assim, aquela família, os pais, os cuidadores, aptos ou então, pelo menos se esforçando para criar condições para essas crianças lidarem com a frustração e com os problemas que vão surgir, certo? Uma infância, né, estruturada, bem estimulada, não quer dizer que é uma infância sem frustrações e sem problemas. Ao contrário, a criança e o adolescente encontrar ali nos seus, né, nas suas referências possibilidades para aprender a encontrar estratégias, a ter uma flexibilidade cognitiva, ter uma regulação emocional para conseguir lidar com essas adversidades. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas, entendi, você está falando do mínimo, assim, não uma situação de abuso, claro. Com certeza, isso é óbvio, né? Isso. Mas isso aí a gente já passa para outra esfera, né? Claro. Mas isso, por outro lado, será que existe um excesso desse cenário? Será que existe um ponto que a gente chega em que a criança é protegida? Sim, porque a gente está vendo muito isso hoje, né? De pais super protetores, né? Existe. Que olham tudo dos filhos. Além de super protetores, são aqueles pais que cultivam um mindset fixo, né, nos filhos. O que seria um mindset fixo? Justamente em qualquer situação de frustração, em qualquer desafio, esses pais responsáveis, enfim, os cuidadores, não criarem oportunidades para essa criança, para esse indivíduo refletir sobre realmente o porquê ele está naquela situação ou está vivendo aquele momento. E, por exemplo, tentar ser um pouco mais didática. Um estudante, ele normalmente apresenta excelentes resultados, boas notas. Em uma situação, em uma área do conhecimento, um momento isolado, esse estudante atinge uma nota que não é esperada para ele. Quando eu falo de mindset fixo e superproteção, eu estou pensando naqueles pais que, em vez de ajudar a esse estudante refletir o porquê que ele não conseguiu a nota esperada,
acaba culpando terceiros. Uhum. Então acaba culpando ou os professores, acaba culpando a sala, que é uma sala desatenta, ou o colega que desconcentrou, ou uma profissional que está ali ajudando no momento do estudo que não foi, né, competente o bastante. Já os pais, né, que têm um certo entendimento e acreditam nesse mindset de crescimento, eles vão acolher, mas de forma que esse estudante, que esse aprendiz reflita e não culpe ninguém por isso, que ele reflita e que ele tente compreender o porquê, né, ele chegou naquele resultado e o que ele pode fazer para alcançar o resultado que ele quer. Pensando nessa temática, né, de mindset, tem um livro super interessante chamado Mindset, da Carol Dweck. Ela é uma psicóloga que pesquisa há muito tempo, né, traz estudos atuais, evidências científicas sobre essa questão mesmo do mindset fixo e do mindset de crescimento. E neste livro, é um livro, uma leitura pode ser muito pessoal, mas tem um capítulo só falando, né, de como esses pais podem colaborar e ajudar a cultivar esse mindset de crescimento e o quanto isso promove, né, adultos mais resilientes, né, mais capazes de lidar mesmo com adversidades, tanto no seu campo acadêmico, no seu campo profissional. Tem pesquisas, tem estudos, então é um convite aí à leitura muito interessante e fala do ambiente tanto profissional, pessoal, mas tem um capítulo específico falando dessa questão tanto de pais e educadores. Traz a questão de elogios, como que o elogio pode ser um elogio mais eficiente e não aquele elogio que só faz a criança, né, o adolescente esperar uma recompensa. Então fica um convite aí para os ouvintes, uma leitura muito pertinente sobre o assunto. Não, assim, a gente bota um link, alguma coisa assim. Isso, a gente vai legal. fazer essa indicação. Mas uma coisa que eu acho bacana, que você está falando, eu acho que uma coisa central que tem nessa discussão exatamente a problemática da definição desses termos, porque elas acabam passando um pouco em cima da coisa científica e ela fica muito centrada numa visão muito subjetiva. Sim. Do que são cada um desses termos, por exemplo, sim, como abuso, como o que é a superproteção e o que é a desproteção, né? Uma coisa que eu acho que é bacana e que eu acho que você pode trazer muito legal é assim, cientificamente falando, onde que a gente bota essas barreiras e tipo assim, determinada proteção ele tá super protegendo. Até que ponto, tipo assim, eu querer simplesmente resguardar determinadas coisas que podem ser traumáticas para o meu filho, até que ponto eu tô sendo, tipo, não, eu tô privando meu filho de uma habilidade que para ele no futuro vai ser importante. Eu acho que é importante pautar isso e a gente definir melhor esses limites, porque essas definições, como eu falei, elas sempre são subjetivas e o confronto dessas definições é o que eu acho que causa conflito, principalmente no mundo de hoje, né? Porque, tipo assim, todo mundo fala assim, eu tive um pai extremamente severo, que ele era muito, eu fui muito, como é que eu posso dizer... Não abusada, mas assim, a pessoa pode falar assim, eu fui... Tolhida, né? Isso, meu pai era um inferno com a gente, que não sei o quê, e aí isso me fez uma pessoa melhor hoje em dia, né? Que a gente ouve muito, isso, né? Que a gente ouve muito essa coisa, não, meu pai era muito severo com a gente e isso ajudou a gente muito e tal. E, só que aí, tipo assim, o quão severo aquele pai realmente foi, porque assim, tem pai que tipo assim, fala assim, eu apanhava e agora eu tô muito bem, mas tipo assim, tem pai, assim, tem pai que, tipo, dá choque na criança, entendeu? Tipo, que espanca mesmo, assim, de quebrar de quebrar uma perna, de quebrar um osso de uma criança. Então, tipo assim, será que o seu pai realmente foi tão severo assim quanto você acha que ele foi? Porque cada um vai ter a sua definição do que é o sério, do que é o severo. Cientificamente, assim, o primeiro, assim,
o que seria, quais são os indícios científicos que a gente tem? Não, a partir daqui é abuso e a partir daqui o pai está sendo mais duro, mas não necessariamente está abusando. Bom, a questão da agressão física é um abuso, né? É um desrespeito com qualquer indivíduo, com uma criança, com um adolescente, enfim. Então, isso a meu ver, e também pensando em estudos que nós temos, já chega a ser um abuso. A questão do castigo, a gente precisa entender que castigar realmente não é o caminho, né? O indivíduo ele precisa se responsabilizar. Tudo tem um limite, tem uma diferença muito grande entre a agressão física e a firmeza. O Cortella mesmo, ele traz essa questão do castigo, da agressão, das palmadas, como e ele traz também ali uma solução, como você como pai, como mãe, você pode colocar a mão de uma forma mais firme, né, no ombro do seu filho, para ele entender ali que ele também tem uma autoridade. Mas isso já não ultrapassa, né, o limite que ele... um limite de agressão, enfim. Isso. E aí tem a questão das responsabilidades. Tudo que um indivíduo faz, ele tem uma consequência. Entendi. Entendeu? E aí, no caso, assim, você está falando qualquer tipo de agressão, qualquer tipo tapa, por mais leve que seja, ele entra isso nesse tem meio. um equilíbrio, né? A partir do momento que você prejudica, que você influencia a integridade de uma criança, isso já é considerado um abuso, a integridade física. Um tapinha leve, é claro que a gente não considera um abuso, mas uma chinelada, uma sentada, né, você vai ali prejudicar a integridade física e emocional da criança. Você tem outros meios para fazer isso. Isso não quer dizer também uma questão de superproteção, de, enfim, falta de limites. Você tem meios, os pais, eles têm meios para ensinar os filhos a se responsabilizarem sem prejudicar a integridade deles. Entendi. E isso é um pouco particular de cada família. Não, com certeza. Não tem uma receita. O importante é o diálogo, essa questão da reflexão, de ajudar realmente esse sujeito a se perceber que que as atitudes têm uma certa consequência, e isso são a partir de adversidades, de situações que vão surgindo no dia a dia, que os pais se dispõem a conversar, a fazer boas perguntas, a retirar, sim, algum direito se ele não cumpriu com algum dever. Então, tem caminhos que não necessariamente são agressões físicas que são mais eficientes. Sim, e a agressão física realmente, você vê na prática, assim, é pior até. Parece que incentiva mais. A cultura do medo, não a cultura do respeito. Não tem respeito. Exatamente, é o medo. É verdade. E desde que a gente já recebeu outras pessoas aqui e foi conversando, eu vou aplicando na prática lá. Só que é difícil, nós também somos seres humanos, Sim. né? Sim. E o pior, nós, ou uma boa parte de nós, somos seres humanos cujos pais não tinham essa claridade. Então, é difícil a gente não fazer o que nossos pais faziam. Certo. Né? É muito complicado. Eu entendo. Né? Eu passei por isso também. Então. Eu também vivi tive uma infância, tenho lembranças maravilhosas da minha infância, mas os meus pais eram rígidos. E hoje isso não me prejudicou, porque foi como eu comentei, não ultrapassou de uma forma que prejudicasse a minha integridade, mas eu penso de forma diferente. Eu penso e irei agir de forma diferente. Entendi. Agora, fala. A questão aí também é que eu sempre converso com colegas, até mesmo com famílias, né, que passam, né, pela minha trajetória, que
na verdade, os pais precisariam ter um pequeno conhecimento sobre desenvolvimento humano. Com certeza. Por quê? Pequeno não, tinha o máximo possível. Porque a questão do não, do castigo, nós temos marcos do desenvolvimento que comprovam o quanto essa criança é capaz de lidar com não ou não, o quanto ela é capaz de esperar ou não, o quanto ela tem a capacidade e habilidade de inibir um comportamento ou não. Então, nem sempre é birra, nem sempre é falta de educação, né? Pode ser aí uma falta de estímulo, de referência, de exemplo. Do estágio, do próprio estágio de desenvolvimento. Né? Exatamente. Isso, e ainda mais hoje em dia, assim, essas desculpas de, tipo, falar assim, de ignorância, eu não sabia, não sei o que, elas estão caindo bastante, assim, porque o acesso a esse tipo de informação, ele tá, assim, se você tem tempo de, tipo, sei lá, de responder um monte de gente no WhatsApp, você tem um tempo de, às vezes, pega no Google, vai lá, pesquisa e fala assim, deixa eu dar uma lida rápida, assim, né? YouTube, os próprios podcasts, no carro, no trânsito, entendeu? Quais seriam, na sua visão, assim, os melhores recursos para alguém, assim, que, tipo, não tem muito tempo de, tipo, pesquisar muito, mas lugares onde ela é melhor, tipo, pesquisar na internet ou procurar alguém, alguma ajuda? O que para você, assim... A melhor coisa é ouvir 2PM. Sim, é verdade. Essa é a primeira opção. Eu tinha que fazer o jabá aqui, não podia perder. Não, lógico. Depois dessa opção, eu sempre sugiro uma terapia para quem tem condições, né? Apesar de que hoje também nós temos aí muitos programas, né, que oferecem essa terapia de forma gratuita, então oferecem esse suporte de forma mais acessível. Mas eu sempre oriento, quando possível, a terapia. A orientação familiar. Depois disso, aí nós temos aí canais como os próprios podcasts, algumas boas leituras, né, o próprio Cortella é um excelente referencial, né, para pais se apropriarem de algumas reflexões, né? São pensamentos e experiências de vida que ele traz que nos fazem refletir, né? O próprio Instagram, o YouTube, né? Tem referências familiares também muito legais. Tem muita coisa no YouTube. Tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa também. Você tem que saber filtrar, né? Saber filtrar. Esse que é o problema, né? Exatamente. Agora, eu acho interessante o que você falou, porque eu vejo que, assim, como o Rafael falou da pessoa, e a gente ouve toda hora isso mesmo, né? Eu tomava porrada do meu pai e agora eu sou forte, não sei o que lá. Uma vez eu li, eu não lembro onde foi que eu li, uma resposta a alguém falando isso. A resposta era, mas quantos problemas você tem por causa disso? Exatamente, né? São as crenças. Certo? Que é aquilo que a gente falou no começo, né? Eu acho que isso, de alguma forma, não estou tentando justificar o abuso ou bater de jeito nenhum, mas eu acho que isso tem alguns efeitos que podem ser benéficos no futuro, mas eles são muito inferiores aos problemas que isso traz. Exatamente, né? Concordo com você, mas se a gente for colocar numa balança... Isso, não vale a pena. Exatamente. Né? Porque os problemas são muito maiores, muito mais duradouros também, né? E eu acho interessante estar trazendo, porque eu sempre vejo que isso é sempre uma coisa entre as pessoas como nós, que não somos especialistas e não entendemos, é sempre uma coisa mais 880, assim. Então ou você tem que descer a porrada no teu filho, ou você é um pai folgado, que não faz nada, que vai lá e reclama do professor e tal. Então eu acho que o que você está trazendo é interessante, porque o certo, né, o ideal é o equilíbrio entre os dois, né? Não é você ser... Porque a gente também tem um outro problema hoje em dia, que eu acho, principalmente com os dois pais trabalhando em tempo integral. Exatamente. E os pais ficam com culpa
de estar fazendo isso e tentam compensar fazendo coisas pro filho como essa. Ou seja, o filho foi mal na escola, poxa, eu não vou brigar com ele, eu não vou dar bronca nele porque eu tô trabalhando o dia inteiro fora, esse é o momento que eu tenho com ele. Eu já vi muito isso. Sim. Já, né? Então eu vou lá reclamar com a professora, que a professora é um absurdo, como que essa professora faz isso, né? Exatamente. Então acho que a gente tem uma certa quantidade de pessoas, um grupo de pessoas aí que tá indo pro outro extremo, né? Que eu acho que é um excesso de... É justamente isso, não tem nenhum filtro para a criança. A criança tá sempre certa, ela sempre recebe o que ela quer, e isso também não é benéfico, né? Não é benéfico, e é exatamente essa questão... E principalmente hoje em dia pelas mães, né? Nós temos muitas mães no mercado de trabalho, o que antigamente essa é a diferença, era né? outro cenário. Então hoje em dia nós temos o pai e a mãe, né? Com uma carga horária aí muito extensa de trabalho. Mas o que eu procuro trabalhar com as famílias que estão, né? Que me procuram, enfim, ou tanto com as famílias dos meus alunos, com as famílias dos meus pacientes, o que eu trago não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. Então, você tem 2 horas com o seu filho, então você vai investir num diálogo, você vai deixar o celular, a tecnologia em um outro plano, você vai procurar olhar um caderno, você vai procurar conversar sobre o que foi, né, tanto do que foi bom e o que não foi, quais foram os problemas, se ele fez alguma coisa de diferente. Você vai parar para jogar um jogo, para desenhar, para ler, ter o momento da leitura. E você tá lá de corpo e mente, né? Não só fisicamente. Exatamente. Né? Justamente para isso não acontecer. Entendi. Para essa culpa e criar também essa cultura de que a criança é um reizinho. Né? Um reizinho da família. Um pequeno imperador. Né? Exatamente. Mas assim, pensando num cenário ideal, mesmo assim, esse não é o ideal, né? Não é o ideal que os 2 pais estejam longe a maior parte do tempo. Não é o ideal. Né? Mas é a realidade. É a realidade, Então, assim, a gente precisa fazer da realidade funcional. Então, 2 pais, uma mãe e um pai, trabalhando fora, numa carga horária extensa, a culpa não é o melhor caminho. É encontrar saídas dentro dessa realidade para que ele consiga promover experiências e vivências para o seu filho, de forma, né, que ele possa realmente refletir, aprender com os erros, brincar, ter boas relações sociais, desenvolver as emoções. Então, é trazer da realidade, encontrar na realidade, na logística, o melhor possível. O melhor possível. Então, às vezes uma impressão que dá, assim, dessa coisa também de uma certa sobreproteção, e talvez seja um outro lado também, que... sei lá, às vezes eu tenho uma desconfiança que tem muita dessa coisa também, não é uma preocupação genuína com a criança, mas é mais uma preocupação consigo mesmo, porque ele vê o filho como uma extensão dele. Então tem muita coisa da vaidade, do tipo assim, não, meu filho é uma extensão de mim, então tipo, ele tem que ser o melhor da escola, logo, se ele for mal, eu vou lá, reclamo com o professor, porque uma extensão de mim não tá sendo a melhor e ela é a melhor. Né? Sim. Então, tipo, às vezes eu acho assim, se você tem a preocupação de não sei lá, incorporar o filho na sua vida, né? Mas ao contrário, você se incorporar na vida dele, né? Eu acho que isso já traz uma diferença grande. É aquela coisa assim, se você quer ser melhor, você tem essa preocupação de tipo, não, eu quero passar um tempo melhor com meu filho. Eu vejo isso porque assim, tem muito aquela coisa de a molecada de hoje em dia mal nasceu bebezinho e eles já vão pro celular, só quer ficar no celular e toda hora eles têm aquela coisa de não, tudo é o celular e tal. Mas assim, obviamente porque os pais
estão sempre no celular. Então, um bebê que tá ali no meio daquela coisa, ele vê que você tá dando muita atenção para aquela coisa, naturalmente ele vai gravitacionar para aquele aparelho também, né? Que ele vê o pai e a mãe que estão sempre no aparelho. Então, não é que a criança, essa geração tá fascinada pelo celular. Ela tá imitando o que os pais fazem também, né? Então, é muito mais o problema dos pais do que da criança em si. É a referência que eles têm. Isso, a referência. Eu recebo muito essa queixa. Ai, mas ele não sai do celular. Hoje, agora também tem o videogame que você joga em tempo real, online. Eu tenho alunos, pacientes com dificuldades em relação ao sono gravíssimas, justamente por conta disso. Crianças de 8, 9 anos. E os pais chegam desesperados, tanto para mim, quanto para a equipe docente, enfim, para outros profissionais. E a primeira pergunta é essa: e você? Qual que é o lugar da tecnologia para você? Entendeu? Você para de mexer no celular quando você está conversando com seu filho? Você almoça, você janta, você realiza alguma refeição sem o celular do lado? Porque assim, nós acompanhamos hoje em dia, né, o Instagram, os stories, quantas mães estão ali interagindo com os filhos, mas estão no stories, estão gravando, e essa interação, ela é real? Ou é só uma questão de exposição? Não estou julgando, isso pode acontecer uma vez ou outra, mas assim, eu percebo... Não, uma vez ou outra não. Você não pode falar, mas eu posso. Acontece muito, eu vejo demais. Dá pra ver que é falso, eu vejo que é falso. Isso, assim, não estou julgando quem não tem essa experiência, quem não tem essa frequência, mas a gente percebe a frequência. Então, até que ponto isso é saudável? Então, primeiro, esses pais precisam revisitar e refletir sobre o lugar da tecnologia na vida deles, para depois cobrar e auxiliar, orientar uma criança, né? Agora, assim, eu sou totalmente contra, antes dos 2 anos, tecnologia, porque isso prejudica, traz comprometimentos gravíssimos em relação à linguagem, a própria questão do sono, a questão do desenvolvimento motor. Então é algo urgente que precisa ser refletido e modificado, não só refletido. E aí pelo que você está me falando, não é só proibir a criança da tecnologia, mas é você também moderar na frente da criança, né? Exatamente. Quantas vezes, eu não sei o que eu faço para ele ler um livro. Você lê? Leia, Ai, não, agora tem o Kindle, que é legal, mas assim, nada substitui um livro físico, aquele momento da leitura, entendeu? Então, é o exemplo, é a referência. Então, bacana, muito legal isso. Eu acho que uma outra coisa também que tá nessa mesma onda, que você mencionou, que assim, as crianças elas vão dormir muito tarde, ela fica acordada até mais tarde. E tem um confronto com os ciclos circadianos, né? Que é uma coisa que a natureza faz com que a gente que determinados horários para a gente dormir, acordar e respeitar os ciclos que o corpo que ele já vem com ele, né? Já vem fisiologicamente, ele é programado para determinadas coisas. E aí a gente passa isso muito pros pais, porque eles já, desde pequeno, eles vão dormir tarde e a criança vai junto. O quanto eu vejo, por exemplo, você vai num restaurante, certo? Tipo, eu vou sair com a minha esposa, a gente ainda não tem filhos e tal, mas a gente vai e, sei lá, meia-noite, 11 horas da noite, e tá lá um carrinho de bebê do lado, sabe? E assim, com barulho alto, mas o que eu vou fazer? Não posso deixar a criança em casa. Tipo, não saia, fica em casa, não vai sair com uma criança, tipo, nem que seja 1 ano de idade, sei lá, ou mais nova que isso, meia-noite num restaurante. Então vai mais cedo. Assim, não que eu seja contra os pais que, tipo, querem sair ou e tal, não sei o que. Eu sei que eu tô falando, mas eu vou ter que enfrentar essa situação. Eu tô falando de uma forma teórica, mas eu vou ter que enfrentar diretamente isso muito em breve. Mas entendeu? Mas às vezes assim, você precisa realmente sair agora, não, sabe? Fica em casa, não sai ou então sai mais cedo e tal, porque isso é muito importante também, esse horário de dormir, esse horário de acordar, a rotina. A rotina, exatamente. Com certeza. É aquele velho ditado, né? Cada escolha é uma renúncia.
Uhum. Se você escolheu ser pai, você vai ter que abrir mão, pelo menos por um tempo, de algumas atividades que você gosta de realizar, de alguns benefícios para educar o seu filho. Não tem saída, né? Não é fácil, claro que não é fácil, mas isso pode se tornar muito mais difícil depois. Então, assim, a falta de rotina, o excesso de tecnologia, toda a falta de presença, a falta de enfrentamento dos problemas, a falta de responsabilidade, de ajudar a criança a se responsabilizar pelas suas ações, tudo isso está, assim, cultivando e formando adolescentes e adultos sem resiliência, totalmente inflexíveis, depressivos. Quantos casos nós temos aí de suicídio, né? Cada vez mais a gente escuta casos verídicos de tentativa ou de suicídio por uma insatisfação. Por quê? Esse adolescente, ele não se frustra. Não se frustra durante a infância, não se frustrou durante a sua adolescência. Chega ali nessa passagem da vida adulta que isso uma hora ou outra ele precisa entrar no mercado, né, profissional, ele precisa enfrentar uma situação mais difícil. Ele não tem as competências emocionais para enfrentar isso. Então, tudo isso é essa questão da falta de rotina, da falta de presença, da tecnologia, do que você comentou, né, dos pais projetarem na criança uma extensão, que não é. A criança é um ser que se dissocia dos seus pais. Sim. Então, Respeitar a individualidade dele, exatamente, né? Ele é uma outra pessoa. Ele não é a extensão. Isso, Eu nunca vi meu filho por essa ótica. Acho Não, que isso é bom, então, né? Não, eu nem imagino que você tenha feito. Com Mas tem certeza. Não, gente... você tá falando, eu tava pensando, será que eu faço isso? Eu tava pensando aqui, será que eu faço isso? Mas não, eu não vejo ele como uma extensão. Mas isso é super comum, claro. Mas tem muita gente que tem, claro, né? Existe isso muito. Ou até de, tipo, uma carreira que o pai quis ter, não conseguiu ter, aí ele força o filho a querer ter. Isso é super comum, né? Exatamente. Não, até teve aquele caso também, agora nem tão recente assim, mas do ano passado, que tipo, um garoto que brigou com outro alguma coisa assim, numa quadra, alguma coisa assim. Aí o pai desceu, Exatamente. pegou o moleque, agora você bate, não sei o que. Sei lá, às vezes eu vejo muito que essa vaidade assim, não, ele tá representando a minha honra de homem, não sei o que. O cara precisou ir lá e segurar uma criança pequena. Então, mas como é que chega, né? Isso é uma coisa que me fascina também. Então, como é que o sujeito um chega no desequilíbrio, ponto... né? Mas como é que... O que acontece a pessoa? Que ela chega no ponto de achar que ela pode segurar uma criança. então. Uma criança. Exato. Se fosse um adulto ainda, eu até entenderia, mas a criança... Aí eu toco num ponto. Como será que foi a infância desse adulto? Isso, exatamente. Entendeu? Com Se certeza eles- foi violenta. Exatamente. Com certeza, Se sem ele está dúvida. cultivando essa cultura de agressividade, ele teve esse exemplo. Exatamente, Não, sim, com certeza. E agora me deu um branco agora que eu ia falar. Mas Eu te cortei. não, sem problema. Mas sei lá, lembrei. Eu acho que um problema, e que talvez seja um ponto bem polêmico, mas é que tem muita gente que tem filho e não deveria ter. Não deveria ter tido, eu concordo Não, 100%. não no sentido de, tipo assim, não, você não é bom bastante pra ser pai ou pra ser mãe, não tô querendo falar isso, mas é que ela, na verdade, ela nunca quis ter. Exatamente. A sociedade Isso. né, impôs isso. Hoje, quantas mulheres são julgadas Exato. quando elas expõem o seu desejo de não serem mães? Exato. Exato. E até, por exemplo, você muito menos, mas assim, até pra gente que é simplesmente qualquer pessoa assim, é algo extremamente
muito mal visto você dar um conselho pra alguém e falar assim, cara, acho que melhor você não ter filho, sabe? Tipo, não tem, então. Exatamente. Né? Tipo, é uma coisa meio mal vista. Não, como é que você vai falar isso pra alguém que não sei o que? É verdade. Cara, você claramente não quer ter, você claramente não quer parar a sua vida pra, tipo, cuidar de um outro indivíduo que vai ser inserido. Exatamente. E eu acho que essa ideia de que é um indivíduo que tá sendo inserido na sua vida... As pessoas não têm essa noção também, né, cara? É difícil de ter essa... Até quando Um pouco de status também, eu acho, né? Como assim? Eu o status de ter ser filho. mãe, de Sim, ser pai, sim. de constituir uma família. Eu Tem tenho esse isso elemento. muito próximo a mim, né? Uhum. Você vê, não, porque assim, nenhum pai, nenhuma mãe vem pronto de uma fábrica, né? Os pais também, eles se constituem como Claro. pais. É. Eles também vão aprendendo, eles também se esforçam. Os que querem ser pais, né? Exatamente. Mas eu vejo aqueles que apenas querem um status de família. Uhum. Entendeu? E aí nós Você acha- estamos no ponto que estamos. Você acha que isso é isso que eu ia perguntar? Você acha que isso é uma porcentagem grande ou pequena de esse tipo de problema? Esses pais que, vamos dizer assim, esses pais que não deveriam ter sido pais, deveriam ter Grande. ficado... É grande? Grande. Na sua experiência você vê bastante isso. Sim, eu vejo assim, famílias terceirizando tudo para outros profissionais, para escola. Uhum. Eu já ouvi não, mas já tive depoimentos de algumas colegas de que pais trouxeram a lição de casa, se o meu filho não for fazer a lição, meu filho não quer fazer a lição de casa. Isso é um problema da escola. A escola tem que resolver. Eu pago a escola e a escola tem que resolver. Uhum. Lição de casa. A lição de casa é justamente para esse estudante, para esse aprendiz, ir construindo autonomia, responsabilidade, habilidades para lidar com uma situação problema, para lidar com objetivos. Se ele não tem essa experiência, essa vivência, em casa, você consegue projetar como que vai ser o futuro, né? A adolescência e a vida adulta dessa criança, Uhum. certo? E não tem como delegar tudo para a escola, ou para uma própria psicopedagoga, ou para um psicólogo. Nada substitui essa vivência familiar. Uhum. Uhum. Então, acho que tem um exemplo que uma vez um professor meu falou na faculdade, eu estava fazendo licenciatura, e o professor me deu um exemplo, eu nunca esqueci, toda vez que eu falo coisa de paternidade, tá, foi uma coisa que ele falou que eu nunca esqueci, assim, que ele estava comentando sobre um caso que já, infelizmente, de forma trágica, já aconteceu várias vezes, né? Mas era um caso de um cara que, tipo, ele pegou o filho na escola, mas não era o dia dele, alguma coisa assim. E aí, tipo, o filho tava no carro, ele parou, foi pra academia e esqueceu o filho dentro do carro. E aí a criança, infelizmente, faleceu, né? Dentro do carro. E aí aí ficou aquela coisa, depois foram falar. Aí o cara falou assim, porque fugiu da minha rotina. Esse não era um dia que eu ia pegar ele, teve um problema com a mãe, não sei o que, acabou pegando e fugiu da minha rotina. E aí ele falou uma coisa, o meu professor falou uma coisa que assim, eu nunca esqueci, que ele falou assim, cara, a minha rotina é cuidar do meu filho. Entendeu? Isso assim, não é que tipo assim, você tem a sua vida e o filho é mais um item. Não, a vida, tipo assim, a vida é cuidar do meu filho primeiro, depois eu vou cuidar do resto da minha vida e as coisas vão se encaixando. Entendeu? É isso então, mesmo. essa noção, eu acho que você não precisa ser o melhor pai, até você, tipo assim, até se você estava incerto, se você seria um bom pai ou não, mas teve um filho e não planejou. Eu acho que o que a gente está falando aqui, da pessoa que não deveria ser pai, eu não estou falando do cara que não tinha certeza, ou da pessoa que não se acha boa o bastante. Acho que não são essas pessoas. Acho que se a pessoa ela já tem qualquer tipo de preocupação, fazendo, não, eu quero ser um pai melhor,
já é o Com bastante, certeza. né? Porque tem agora uma coisa um conceito, né, na psicologia, e acho que você vai saber explicar melhor, que é o negócio da mãe boa o suficiente, é uma coisa assim. Já ouviu falar nisso? Já ouvi falar, mas eu não tenho muito. Não tenho fundamentação mesmo, porque a psicopedagogia ela é uma área voltada para a aprendizagem. Certo, Né? certo. Claro que eu conheço alguns parâmetros da psicologia, mas não me sinto, né, como eu posso dizer, confortável, Tá. né, para desenvolver esses conceitos da psicologia. Mas é aquilo que eu falei pra você, é isso mesmo, eu concordo 100%. Quando a gente tava conversando, depois que eu descobri que você ia ser pai, eu falei... Lembra que a gente tava tendo uma conversa sobre outros assuntos, e eu falei, uma das coisas que você vai ter que fazer é redefinir quem você é. Exatamente. Isso que ele você falou se foi muito descobre bacana. como pai, você vai virar outra pessoa agora. Você não vai mais ser a pessoa... claro que não é 100%, né? Mas você vai redefinir quem você é, quais são as suas prioridades e tal. É isso mesmo, eu acho que é até seus isso mesmo. valores. Os seus valores, exatamente, vai ter eu acredito, não sou mãe ainda, mas eu vivencio, né, muito essa realidade. Então você vai viver um conflito em relação aos seus próprios valores. Vai, com certeza, sim. com certeza. A todo momento. Por isso que, quando possível, essa terapia, né, nem que seja uma terapia familiar, uma orientação familiar, é super importante. É verdade. E no caso, a pessoa nem precisa estar com problema para procurar essa terapia. De forma né? alguma. Não. A gente pode prevenir problemas, concorda? Sim. Né? Não só apenas remediar. É engraçado que na questão da psicológica a gente não tem essa visão que é uma realidade da vida, da psicologia é uma realidade da vida como qualquer outra. Como você vai num cardiologista não porque você tá tendo um ataque do coração só, mas você vai ver para... Você vai controlar, você vai fazer, né? Você vai evitar. Essa noção, né? Exatamente. Assim como a psicopedagogia também. Nós recebemos apenas quando a criança já está num momento de fracasso escolar. Não como uma questão preventiva, mas apenas remediativa. Sim, agora eu fiquei curioso desse termo que você falou. Você sabe mais sobre isso? Tô tentando achar do mãe. Então, como a gente tava conversando antes de começar aqui, que eu tô meio que... Se apropriando. Eu tô meio circundado pela realidade de psicologia e tal, que minha esposa é psicóloga, minha mãe é psicóloga, minha prima é psicóloga, tem um monte de gente assim em volta, então às vezes eu pegando por osmose, mas esse termo eu fiquei sabendo agora, acho que foi através da minha esposa e tal, mas ela não me explicou exatamente. É a questão assim da mulher, além de ser mãe, ser esposa, ser profissional e acabar se culpando muito pelo que ela não consegue fazer e se anulando como mulher, né? Ela tem que ser uma mãe totalmente suficiente, mas para ela ser uma mãe totalmente suficiente, boa o suficiente, ela também ela não pode se anular, né? Permeia mais ou menos nesse construto. Entendi, porque a gente tá falando aqui a pessoa tem que mudar a vida dela, não sei o que e tal, mas não é abandonar totalmente a sua individualidade, tá? É uma questão de se preocupar com isso. Eu acho que a partir do momento que você se preocupa com isso, você já está sendo, já está sendo uma coisa diferente. Foi como você colocou. A partir do momento que os pais se propõem, né, a serem melhores, ele já é um avanço e tanto. Isso aí. É isso aí. Só uma última coisa pra terminar, porque agora é uma coisa mais pra mim, pessoal. Então, tipo, não tem nada a ver com o Vina nem com os ouvintes, mas ou então com os ouvintes que também estão na mesma situação que eu, tão perto aí de entrar nesse mundo e assim... Que legal. Eu posso Dá pra ver o brilho nos olhos dele. Mas eu sei, por fora tem o brilho, mas por dentro eu tô com medo, assim, de saber exatamente... Porque, assim, a preocupação que eu tô tendo, assim, não é que eu vou ter ele, assim, ele vai me ter, sabe? Ele vai me ter como pai. Então, tipo,
caramba, será que eu sei lá, é complicado isso. Então, assim, num primeiro momento, quais são... qual que é o melhor... Como posso falar? Quais são as melhores coisas que eu posso me preparar para receber um filho, assim, antes dele chegar? O que eu posso já ir treinando antes para ficar melhor na hora que ele chegar? Olha, eu acho que primeiro você precisa estudar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, tá? Eu digo um pouquinho porque isso assusta. Mas quanto mais você se apropriar sobre o desenvolvimento humano, conhecer, nem que seja por cima os estágios de desenvolvimento, você vai saber respeitar muito mais o seu filho, né? Você vai conseguir dosar expectativas. Isso é muito importante. A presença é fundamental. Ser companheiro também da sua esposa, isso é fundamental. Não ajudar, você não tem que ajudar. Você precisa fazer a sua parte. Uhum. Você precisa também ter os seus momentos com ele durante a higienização, a própria alimentação, a hora do ninar, do dormir. Ele precisa também reconhecer o seu cheirinho, o seu colo. Então, isso é muito importante, a presença. Eu acho que é um ótimo começo, né? Você pensar, estudar um pouco sobre desenvolvimento humano. A sua esposa é psicóloga, então você vai ter muitas referências, você tem aí acesso a essa literatura, e entender também que esse primeiro momento da mulher é um momento muito delicado, né? Tem a fase do puerpério, onde muitas mães acabam, quando não tem uma rede de apoio suficiente e acolhedora, muitas mães até sofrem de depressão pós-parto. Uhum. E então esse apoio é fundamental, não só para a mãe, porque a mãe estando bem, né, a criança também vai estar bem. Então eu acho que esse é o começo. Eu tenho eu tenho a adicionar uma coisa, só Ok. não é para você ajudar, concordo plenamente. Mas não é para você deixar ninguém falar que você está ajudando também. Porque isso é uma coisa assim? que você vai ouvir muito também. Como assim? Você vai ouvir muito isso também. De que você está ajudando. Ele ajuda, me ajuda muito. Não importa quem diga. Qualquer pessoa que diga, entendeu? Eu não deixo ninguém legal. falar que eu estou ajudando. Você está fazendo a sua parte. E eu não acho justo isso. Porque você quer saber, tem toda a questão que está em voga, em foco, é a mulher, e eu concordo 100%, mas existe uma dissociação aí. As mulheres com filhos tiram os pais de perto, porque os pais são só ajuda. Os pais não são, entendeu? Isso é legal. E aí os pais que não estão ajudando, que estão fazendo o mesmo, estão fazendo igual, de igual para igual, também são vistos como os que estão ajudando. Então acho que é nosso papel pegar e falar, não estou ajudando não sou só pai não, eu sou, entendeu? Isso mesmo. Você vai sentir isso aí, você vai ver. Isso eu acho que é um pouco muito da nossa cultura, né? É da cultura, claro. Da cultura. Mas recentemente saiu um estudo, eu não me lembro, né, o autor, mas que hoje 81% dos pais trocam fraldas, sabem alimentar os filhos, participam da vida escolar, sendo que nos anos 80 essa porcentagem era de 3%. Então é uma cultura que a gente vem superando. Vem mudando também, né? Mas eu concordo plenamente. E temos aí, né, uma luta, uma conscientização por parte das mulheres quanto essa participação do pai de forma mais ativa. Porém, temos também algumas mulheres que não contribuem com isso. Que é exatamente o que você relatou. Tem muito essa disso. Separação, essa quer se tornar a super mulher. Aí tem também bastante disso também. Eu acho que tem dos dois lados, entendeu? Exatamente. Acho que existe o problema, todo o problema da mulher que é inegável, né? O fato do machismo e tal, que a gente já até conversou bastante sobre isso. Sim. Mas eu tô te dando uma perspectiva do outro lado também, do homem, que existe isso muito legal. Foi muito legal até você falar isso, porque realmente eu não tinha me ligado nisso até agora. A gente não pensa nisso. Eu não tinha me ligado nisso até agora, porque eu acho que já tá uma coisa do tipo assim, você é o Robin.
Então. Porque E eu acho que tem que ser a mulher que dá a vida, mas sem o homem a mulher não tem filho. Exatamente. Então, os dois estão no mesmo patamar. Se é para os dois estarem no mesmo patamar no trabalho ou no salário e todo aquele papo, então é para os dois estarem no mesmo pé com o filho também, entendeu? Não tem bacana. Batman e Robin em lugar nenhum. São dos dois Batman, entendeu? E isso é fundamental também, né? Tanto para a harmonia do casal, da família e dessa infância aí da criança. Não dessa infância romantizada, né? Foi o que eu disse. Uma infância estruturada, saudável, não é a infância sem problemas, não é a infância onde a criança tem tudo a seu dispor, mas é uma infância onde ela tem esse alicerce para lidar com todas essas dificuldades, enfim, que vão surgir, né? Porque ela está se constituindo como pessoa. Então, essa união do casal, esse entendimento do casal é importantíssimo também, com certeza. Beleza? Beleza. Muito legal, né? Agora Não vai tá milhão a cabeça. Ele tá! Vanessa, obrigado por você Obrigado vir. mesmo por ter vindo, valeu mesmo. Foi muito bacana, de verdade. Eu gostei bastante. Espero que você volte mais vezes. Com Sim, certeza. depois que meu filho nascer, aí, Muito aí, legal. aí já vai a Vai parte ter 2. toda uma lista de É o menino? É um menino. É um menino. Porque a gente ainda vai, a gente fez o primeiro morfológico e assim, a médica falou, quase certeza que é menino, mas só no Não segundo concretizou assim, 100%. Mas ela falou assim, quase certeza. A gente vai ser agora semana que vem, a gente vai fazer o segundo morfológico pra ir bater o martelo. Confirmar. Passou aquela ansiedade do primeiro morfológico, né? E outra coisa que é interessante, acho que vai acontecer com você também. O medo, ele vai aumentando até o momento que você olha pra criança. Aí ele para, some o medo. Porque até agora eu tô... Não, é verdade. Eu tô escalando a montanha, assim, eu vou ficar, meu Você Deus vai do céu. ficando medo, tenso, tal. A hora que você vê, muda, acaba o medo. Tomara. É Porque verdade. eu tô me sentindo subindo a montanha É russa. gozado, assim. cara. É meio que a natureza, assim. Você meio que sabe o que fazer na hora. A mãe, é claro, né? A mãe isso é instinto forte. né? Tomara. Mas a gente também tem um negócio É verdade. Nossa, amigos que eu nunca imaginava, assim, se constituírem como pais. Ali no primeiro dia já tá pegando a criança por aqui, sabe, no braço. Gente, como assim? É uma muito coisa legal. instintiva mesmo. Muito bom. De novo, Vanessa, brigadão por você vir. Foi muito bacana. Muito bom. Obrigada, eu que agradeço. Valeu, Rafael. Valeu, meu querido. Então, valeu, galera. Ouvintes. Falou. Até a próxima.